Namaskar. Chegamos ao quarto chakra, Anahatana Chakra. Esse chakra, ele está localizado no centro do nosso peito. Ele tem uma cor branco esverdeada e a sua forma é circular. O elemento desse chakra é o ar. Faz conexão com o coração, com o sistema respiratório e controla o elemento ar, como já disse. A glândula relacionada a esse chakra é o timo. Na verdade, é uma glândula que é responsável pelo nosso sistema imunológico, responsável também pelo nosso sistema respiratório e cardíaco. É muito importante saber que ele se encontra no centro do nosso peito, porque talvez exista uma divisão entre a primitividade da mente humana e a sutilidade da mente humana. Nos chakras anteriores, nós encontramos muitas propensões negativas e nesse também. Nós vamos encontrar uma parte de propensões positivas, sutis, e outras densas, negativas. Quando de fato nós as denominamos assim, significa que são emoções que tendem a elevar a nossa mente ou tende a tornar a nossa mente mais densa, dependendo de quanto e como estamos afetados. Aí vai depender de quais as propensões vão estar circulando ou vão estar nublando a nossa consciência. Na verdade, todas as propensões negativas ou positivas, do ponto de vista de nossa evolução, são de grande importância, porque as propensões chamadas de negativas são aquelas que nos ajudam a compreender essa outra parte que não nos deixa sentir bem. Então, o entendimento desses víteres negativos é de grande importância para a nossa evolução, sobretudo para a evolução de nossa consciência, para a gente entender mais de que maneira podemos e devemos discernir as coisas, para a gente poder compreender as nossas emoções, por que precisamos controlar algumas, por que precisamos estimular outras. Nesse chakra está o início da humanidade. Os víteres, as propensões positivas que se encontram nesse chakra, são os primeiros passos dentro de um processo de expansão de nossa consciência para abrir nossas emoções, para que a gente consiga canalizar coisas boas, que a gente aprenda a ter compaixão, que a gente tenha compreensão pelo outro, o outro como sendo uma parte de nós, sentir o outro. Nós precisamos muito conhecer todas as propensões, mas sobretudo essas desse chakra, porque a partir daí a gente pode reconhecer as propensões dos nossos pacientes também, e não só as nossas. Esse também é chamado de plexo solar. Embora em outros estudos, em outros livros, o plexo solar fique no terceiro chakra, eles falam que o plexo solar fica aqui. Nós estudamos à luz do Tantra, então nós sabemos que aqui é o complexo solar, no centro do peito. Como eu disse antes, faz conexão com o sistema respiratório, com o posicionamento do coração, com aquilo que a gente tem de ver como essencial na gente, que é o sistema imunológico. Quando a pessoa sofre, por exemplo, uma traição, ela perde isso. Ela diz que o aperto está no peito, que ela sente o peito apertado. E aí a gente está se direcionando a esse plexo. É como se a gente apontasse para o outro e apontasse para a gente. Você, eu. Você, eu. Esse plexo solar também tem um ego, que eu vou falar depois. Como que ele se encontra e o que a gente pode fazer para que ele seja positivo. A posição as propensões desses chakras vão ser propensões, como eu já disse, densas e sutis. Eu vou começar falando sobre as mais densas. Bem, a primeira, a hipocrisia. A hipocrisia, ela nos diz respeito
que a gente não tem uma retidão de postura. A gente fala uma coisa, pensa em outra e age de outra forma, né? Isso não significa que temos mau caráter. Isso significa que, de alguma forma, a hipocrisia é algo inerente ao ser humano e que ela precisa ser trabalhada. A gente deseja, às vezes, estar acima do outro. Para controlar esse tipo de propensão, a gente deve praticar sempre yama, niyama e meditação. O segundo vício, a segunda propensão, seria a avareza. A avareza é quando você quer ter mais do que você precisa. É o excesso e você não distribui esse excesso. Você possui, você guarda isso, mas você não divide com o outro. Fica preso a essas linhas. Terceiro, embotamento mental, que é quando você não consegue se comunicar de maneira intelectual. É uma falta de sensibilidade. Você não se sensibiliza com o outro. Você acha que que o outro já tem o suficiente, que ele não precisa de você. Você não tem essa sensibilidade. Preocupação. A preocupação vai depender do contexto, de como você age com ela, para que a gente chame de negativa ou para que a gente chame de positiva. Se essa preocupação causa estresse, nervoso, te tira do eixo, se essa preocupação te coloca muito voltado para aquilo que vai te afetar, ela é negativa. Mas se ela é uma preocupação em fazer o bem, eu me preocupo em chegar a tempo de dar a mão àquela pessoa que está precisando, de fazer bem o outro, preocupada com a minha planta que ficou no sol hoje o dia inteiro, aí essa preocupação é legal. Arrogância e vaidade. Outro vitre. É quando as pessoas têm um senso de superioridade elevado. Ela se julga melhor que a outra, essencial muito mais que a outra, e causa no outro o quê? O complexo de inferioridade. Por isso que a gente deveria ser visto como unidade, porque aquilo que a gente faz para com o outro vai se refletir no outro, que vai refletir em outra pessoa, que vai de alguma forma refletir na gente, se a gente tiver consciência. Então a vaidade é um alimento só para o externo e não para o interno. E aí a gente tem o ego, é o controle de tudo. É o eu tenho, eu sou, eu posso, eu preciso, eu mereço. O ego, na verdade, ele não deixa a gente com a capacidade de saber quem a gente é realmente. O ego muito inflamado, muito inflado, excessivo, ele está muito relacionado ao orgulho. Ao eu posso fazer, pode deixar que eu consigo, ele é capaz de acreditar-se maior que o mundo, a não se ver na pequenez daquilo que somos. Grandiosidade temos, por sermos iluminados, por sermos seres de energia. Mas se a gente se enxerga com o ego muito inflado, a gente não vê o Deus que habita em nós. E o sétimo vitre é a argumentação e a tagarelice. Pessoas que falam sem parar, acham que tem razão, que tem argumento para tudo. Na verdade, essas pessoas não se escutam. Elas emitem ruídos e elas ouvem esses ruídos. A falácia é muito grande, né? Elas são sempre donas da razão. Falam o tempo todo, exigem aprovação. Não estou certo? O que você acha? Você não acha que eu devia ter feito isso? E depois nós temos os vitres sutis. Aqueles que nos elevam, que deveriam ser trabalhados desde o começo, porque nos faz acreditar que tudo pode mudar, que tudo pode estar certo, que tudo vai ser melhor. Esse vitre é esperança. Esperança é uma palavra que nos enche a boca, porque ela nos traz otimismo, ela nos ilumina. São propensões que nos colocam muito perto daquilo que somos, na verdade, em essência, que é a bondade, que é a caridade. Depois nós temos discernimento, consciência. Todos nós conseguimos ter essas atividades de racionalizar, mas às vezes a gente deixa escapar e não consegue discernir. Isso seria fácil se a gente tivesse a imagem do outro como a nossa, se a gente pensasse no outro como pensamos em nós. Mas às vezes tem gente que não gosta nem de si mesmo, né? Enfim, depois nós temos o esforço e dedicação.
que é o sentimento que, na verdade, nos impulsiona a aprender, a querer mais de conhecimento, a saber mais da vida para nos ajudar, a querer entender as nossas cabeças, e o arrependimento, que está ligado à consciência. O arrependimento é uma propensão positiva, embora não pareça, mas ele nos ajuda a fazer reflexões, entendeu? A ver as coisas de verdade, a caminhar melhor com elas, penso eu. Bem, eu acho que é isso acerca dos vitres. Que a gente não pode esquecer é que tudo isso, esses vitres, sobretudo que são trabalhados, que são ditos como sutis, eles nos levam a entender aquilo que é de melhor, que é a compaixão. A compreender que essas emoções, quando trabalhadas à luz da compaixão, se ver no lugar do outro, sentir o outro, se colocar no lugar do outro, as coisas têm a tendência a ficar mais leves. A cada um desses vitres tem uma raiz acústica e ela vibra o significado do vitre. Cada vibração vai afetar o sistema nervoso, trazendo um sentimento de esperança. Para a gente equilibrar esses chakras, nós temos vários asanas, temos mudras, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, da meditação. Para todos os chakras é essencial a meditação. E a alimentação, que deve ser sutil, que deve ser alcalina. Sobretudo, para trabalhar as proporções desses chakras, os alimentos crus são fundamentais. São os que favorecem mais o equilíbrio desses chakras, para cultivar a energia sutil desse chakra. E as danças. As danças podem ser feitas diariamente para elevar nosso pensamento, para nos trazer e nos deixar mais leves, mais em contato com Deus. Nós temos o Cauchix, nós temos o Lalita Mamita, eu acho que é assim que fala, e o Tandava, que é mais uma dança mais masculina, mais para os homens. Tudo isso a gente está aprendendo em todos os nossos encontros, em nossas aulas, e nos coloca mais perto daquilo que a gente se propicia a estar. E a outra coisa que a gente vai tratar, o outro termo que a gente vai tratar, é sobre o Ashtanga Yoga. O Ashtanga Yoga são 8 passos. Os 2 primeiros passos é Yama e Niyama. O Yama compreende princípios de valores que vai do relacionamento amoroso com o mundo e com nós mesmos. É parte de um método psicológico que é muito maravilhoso, que é muito fantástico, como diz o Shanti, que é vivermos com nós mesmos, mas preocupados com o outro. Não somos ilha. Por que preocupados com o outro? Porque quando a gente trata dos 4 pilares, a gente percebe que se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é que o ser humano é um ser sociável. E sendo assim, ele precisa se relacionar bem com o outro e com o mundo que ele vive. Se a gente precisa viver junto, é porque a gente não é isolado, a gente não pode ser individualista. A gente não vai se desenvolver de forma apropriada se a gente se isolar, se a gente não tiver com o outro aquilo que a gente quer para nós. No Tantra, a nossa relação com o mundo é muito importante. A gente não escolhe sofrer. A gente tem que aprender que o mundo é um laboratório maravilhoso. É um laboratório que vai nos ensinar o não sofrimento. Nós temos que saber como lidar com isso, como lidar com esses princípios. Nós temos consciência que relacionamentos são conflituosos, claro, porque pessoas têm pensamentos diferentes, quereres diferentes, mas os princípios do Yama podem nos ensinar a traçar essa travessia de maneira mais suave, mais branda. Por quê? Porque esses princípios vão equilibrar nossas relações, a nossa relação psíquica e emocional com o mundo. O mundo que a gente vive é o lugar onde a gente manifesta nossos vitres e nossas propensões. O Yama tem 5 princípios. É como se fossem máquinas que regulam nossos estados psicológicos, esses 5 princípios, e que nos ajudam a manter um estado psicológico sadio.
Esses princípios partem de uma psicologia muito profunda. Se nós aprendemos a utilizar esses métodos, essas máquinas, nossa psicologia, nosso estado de ser pode ser muito melhor do que nossa relação com o mundo. E nossa relação, se está bem com a gente, vai estar bem com o mundo. Esses princípios são fazer o menos mal possível ao outro com as nossas palavras, com os nossos gestos, com os nossos pensamentos. Depois nós temos cultivar pensamentos positivos. A maneira como a gente vive está conectada com tudo da gente, até com a nossa imunidade. O 2 é o Satya, que achavam que era verdade, mas na verdade é praticar ações. Praticar ações bordadas de bondade, de querer bem ao outro. Asteia é não roubar, nem desejar nada que não é seu. O que é do outro, é do outro. Isso também se refere a não driblar o caixa na hora de passar com as suas compras e ele não perceber. Não é só roubar porque vai tomar algo de alguém. É agir de má fé. Tá? Depois nós temos... serve também para aqueles que não dividem, que tem a relação um pouco com a questão da avareza. Depois nós temos viver com o necessário. A gente não precisa de mais, a gente não precisa do excesso. Temos 2 pés, para que temos 20 pares de sapatos? Né? A gente tem fios que nos ligam às coisas. Imagina você com 20 pares de sapato, 500 calças compridas, então a gente vai estar conectado a isso todo o tempo, com medo de perder essas coisas. O 5º é Brahmacharya. Brahmacharya, eu preciso aprender a falar. Essa está conectado com Deus. Sentir que Deus é consciência cósmica, que está conectado conosco, que está dentro de nós. Se a gente conseguir trilhar esses 5 princípios, a gente vai conseguir desenvolver uma consciência coletiva mais humana. A gente vai entender de fato o que a gente é. Nós somos seres feitos de energia, de amor, sem distinção. Então, a importância terapêutica da prática dos yamas é exatamente isso. Ajudar a desenvolver uma consciência coletiva entre a gente, para que a gente fique mais verdadeiro, mais humano, transcendente, que a gente tenha a paz. Acho que é isso. Namaskar.